Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje a nossa conversa é internacional. Vamos conversar com o professor Joaquim Fernandes. Ele é o cofundador do Centro Transdisciplinar do Estudo da Consciência da Universidade Fernando Pessoa. Ele estuda as aparições marianas, especialmente as de Fátima, há mais de 40 anos. O foco da nossa conversa será sobre o livro que ele escreveu, As Outras Fátimas. E antes de começar essa conversa, que eu te garanto está muito interessante, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor Joaquim Fernandes, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu já conversei com vários brasileiros que estão fora do Brasil, mas essa é a primeira vez que eu converso com o que nós chamamos aqui no Brasil de um estrangeiro. E é um prazer que esse início de canal Angeline Internacional seja como uma pessoa como o senhor. Muito obrigada. Obrigado eu pelo seu simpático convite e naturalmente é com muito gosto que estou aqui para, enfim, tentar desenvolver um tema que é também um tema comum às nossas culturas, com variações, não é? Com modificações que a história foi introduzindo, mas obviamente é um tema que é seguido e prosseguido por muitos crentes, e inclusive também por muitos indiferentes, porque de facto se trata de um tema, enfim, que tem a ver com o mundo espiritual, tem a ver com as nossas realidades mais profundas e que acabam por, sendo obviamente algo português, acaba por participar de um fundo religioso, um fundo espiritual que é transcultural, não é? Porque, pronto, se avançarmos um bocadinho nas origens e na busca desta mitologia mariana, concretizada nas aparições ditas aparições de Fátima, de 1917, nós podemos ver aqui uma panóplia diversa de influências externas ao nosso próprio país, à cultura portuguesa, porque vemos aqui grandes índices e indícios de outras culturas, sobretudo da zona do Mediterrâneo, associadas às chamadas deusas mães, associadas à fertilidade, às searas, com referências, obviamente, à cultura religiosa romana, e, portanto, de um painel imenso de subsídios que foi construindo esta dinâmica cultural materializada no chamado síndrome das aparições marianas, que, enfim, o exemplo mais gritante é o caso de Fátima, de 1917. Então, professor, quando Fátima aparece, né, quando Nossa Senhora aparece para as três crianças, ela coloca e fica, né, em todo o entorno esses três segredos, né, que inicialmente era um segredo, ninguém sabia qual era o primeiro, o segundo, o terceiro, houve toda uma discussão, eu penso que o mundo inteiro discutia isso. Né? Qual era o segredo? Tinha uma história que quando o Papa ficou sabendo, ele desmaiou, não é? Claro. E aí o senhor, que é desse país, aonde apareceu a Nossa Senhora, o senhor que viu tudo isso, como é que o senhor tem a ideia de estudar as outras Fátimas, que foi esse último livro que o senhor escreveu? A questão do segredo permita-me que antecipe algumas das hipóteses que nós temos colocado e que decorrem da investigação histórica, que é baseada ou que foi baseada em documentos originais. A nossa crítica histórica dos documentos é muito determinada
Obviamente que uma coisa são as crenças que foram sendo construídas e reconstruídas ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das décadas. Outra coisa é, de facto, o desenvolvimento histórico do chamado segredo, que, como disse muito bem, acabou por sendo decomposto em 3 partes, não é? E, de facto, outra coisa, como digo, é a crítica da evolução desse chamado segredo. Ora, o que nós sabemos, isso decorre da investigação que foi feita por mim e pela minha colega a doutora Fina da Armada, infelizmente já não está entre nós. O que se nos afigura é que, inicialmente, a Lúcia, nos seus testemunhos originais e primeiros, ela diz que o segredo eram apenas algumas palavrinhas. Isto é muito importante, não é? É de facto uma Lúcia que ainda não está na clausura, ainda não foi levada para a clausura conventual, em primeiro lugar aqui na cidade do Porto e depois, como sabemos, no norte da Galiza, em Vigo e em Pontevedra, e portanto ainda é um segredo muito confinado e muito pouco esclarecedor. Porque ela de facto professor, quais são essas palavrinhas? O senhor sabe? Pois apenas umas palavrinhas que identificaria. Eu sou Nossa Senhora, sou a Virgem do Rosário, aliás é a única identificação que nós temos, que a entidade luminosa, como ele dizia, é uma menina luminosa, não é? Que era uma menina, enfim, era uma entidade de baixa estatura, idêntica às crianças, enfim, da altura de própria Lúcia dos Santos, e ela referia de facto que é a única referência que existe na primeira alegada comunicação é que a senhora se auto-identificaria como eu sou a senhora do Rosário. E, portanto, algumas palavrinhas terão a ver com a identificação da entidade luminosa como tendo sido a Senhora do Rosário, naturalmente identificada por todos nós, enfim, dentro do discurso do catolicismo, como sendo a Virgem da Nazaré ou a Mãe de Jesus Cristo. Portanto, a partir daqui, deste pequeno núcleo testemunhal direto da irmã Lúcia, foram sendo elaboradas várias teses e várias reconstruções nos seus próprios escritos. E é preciso ter em conta exatamente digamos, a época mais importante e determinante para a chamada construção do segredo, único ou nas suas 3 partes, é exatamente a vivência da Lúcia nos conventos de Vigo e da Corunha, de Pontevedra, desculpem. E, portanto, é preciso ter em conta aqui a importância que teve a presença dos seus 2 confessores jesuítas que a acompanharam durante a estadia na Galiza, não é? E que tiveram uma importância decisiva para aquilo que nós chamamos historicamente a chamada enculturação da Lúcia, com informações, conversas sucessivas da própria história da Igreja, da própria história do ponto de vista da Europa. É preciso ter em conta que estamos a atravessar um período, nesta altura, dos anos 20, 30, um período muito importante no desenvolvimento do comunismo, não é? Do comunismo da União Soviética, que já estava a ser afirmado nesta altura, e, digamos, a confrontação que já existia com os grandes pressupostos do Vaticano, enfim, da Igreja Católica Romana, e que, digamos, ajudou a configurar esta ideia que o segredo era de facto algo muito complexo, era de facto uma ameaça inclusive para a própria sobrevivência da Igreja Católica. Isso aliás veio a desenhar-se depois quando foi o atentado ao Papa aqui em Fátima, não é? Que no fundo tudo apontaria para algo de dramático na sucessão do próprio Papa, no destino da própria Igreja Católica universal, não é? E, portanto, a construção do segredo é preciso ser vista com imensa cautela, porque uma coisa são os documentos originais que podem ser atribuídos à irmã Lúcia durante a sua estadia, quer aqui no Porto, quer, sobretudo, nos 2 conventos da Galiza, em Pontevedra e em Vigo, e outra coisa é a influência que os seus confessores jesuítas tiveram na sua educação
conventual, na sua educação religiosa, não é? Depois, há um sem número de versões que foram saindo ao longo dos tempos, a partir da década de 1930, 1940, já no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas que não podem ser de autoria nem sequer atribuídos aos escritos da irmã Lúcia. São autênticas ficções produzidas por grupos de admiradores da Lúcia, de crentes nas aparições marianas, muito mais fatimistas que Fátima, pode dizer-se assim, não é? Ou muito mais fatimistas que a própria Lúcia, e que foram construindo, à medida da evolução do contexto internacional, do grande choque civilizacional e religioso entre a Rússia soviética e o Vaticano, no fundo a doutrina da Igreja Católica, todo um conjunto de discursos e de mensagens que teriam em si essas ameaças que seriam exatamente originárias pela força da convicção do comunismo e a sua agressão consecutiva às convicções da religião católica. Portanto, o que o senhor quer dizer é que esses segredos depois, eles foram utilizados de acordo com o que corria na política internacional do mundo, é isso? Exatamente, de acordo com a própria evolução da própria conjuntura política, da formação dos dois blocos entre o Ocidente e o agressor, nessa altura que, aliás, curiosamente continua a ser agora, quando falamos de Rússia, mas já não de Rússia soviética, não é? Digamos, a conjuntura da época onde a formação da Rússia soviética se constituiu como grande ameaça à própria sobrevivência da Igreja Católica, aos princípios religiosos, enfim, de milhões de crentes que estavam, no fundo, a ser, digamos, ameaçados na sua própria fé, nas suas crenças essenciais, e, portanto, foi constituído, desde logo, o grande inimigo, o grande adversário, de facto, como sendo a Rússia soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não é? Portanto, há todo digamos assim, um trabalho de doutrinação teológica e catequética de muitos autores católicos, enfim, plasmados em tantos livros que nós mais ou menos conhecemos ou reconhecemos, que foram sendo produzidos ao longo dessas décadas importantes, que no fundo se plasmam no período da chamada Guerra Fria, não é? No fundo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, dos anos 60, anos 70, que depois foram mais ou menos atenuados, enfim, já quando foi da queda do Muro de Berlim, não é? O fim da União Soviética, mas nunca deixou de ser um estímulo para, digamos, os teóricos católicos e, sobretudo, os fatimistas mais convictos, não é? Que de facto havia aqui um problema de civilização e de sobrevivência entre a Rússia, enfim, destruidora da religião, e a mensagem de Fátima que alertava exatamente para o grande adversário que era nessa época a Rússia soviética, não é? Portanto, é preciso ver realmente os contextos políticos e ideológicos desta fase para perceber exatamente de onde é que vem toda esta produção literária e doutrinária que põe em xeque, que põe em frente a frente estes dois mundos, não é? O mundo católico e o mundo, enfim, da União Soviética, que seria a grande adversária e que estaria a ser contida, digamos, nas entrelinhas da chamada mensagem de Fátima. Ora, obviamente nós não temos nenhum documento histórico claro, evidente e determinante que nos diga isto foi claramente assim, esta mensagem é explícita desta ameaça. E, portanto, temos aqui realmente um conjunto de, enfim, eu diria, de pseudodocumentos e de pseudoprofecias, alegando exatamente essas três partes do segredo, enfim, com aquela representação final do Papa a subir a montanha, enfim, tudo isso que tem a ver com a terceira parte do segredo, mas que no fundo põe em choque este conflito básico entre a religião católica e a Rússia e a doutrina comunista, ateísta, não é? No fundo, entre o ateísmo e a religião católica. Certo. E por que o senhor decidiu fazer esse estudo e escrever esse livro, As Outras Fátimas? Quem são as outras Fátimas? Ora bem, este já é outro capítulo da nossa história, da nossa investigação. De facto, este livro, As Outras Fátimas, referem-se essencialmente ao conjunto das
alegadas aparições marianas que decorreram depois de 1917 e durante todo o século XX português, mais ou menos até 1960, 1970, não é? Portanto, é este livrinho que temos aqui, já conhecem, não é? E que, no fundo, tem a ver com a investigação da própria Igreja Católica, das próprias autoridades católicas, que depois de Fátima, depois de 1917, foram chamadas a intervir quando havia uma declaração de uma alegada aparição de Nossa Senhora, enfim, entendida como sendo de Nossa Senhora. E, portanto, no fundo, eu faço aqui um exame mais ou menos crítico e assente nos documentos de cada episódio. Portanto, nós temos aqui cerca de 16, 17 casos de aparições marianas depois de Fátima, que a Igreja Católica não considerou dignas de aceitação por parte dos crentes. Isto é muito importante. O que também nos diz que, de facto, depois de 1917, aceite, enfim, a genuinidade das aparições de 1917 em Fátima, a Igreja Católica redobrou os seus cuidados, a sua atenção crítica perante novos alegados depoimentos relativos a aparições marianas, a nível de, sobretudo, dos bispos das dioceses, fazendo intervir, enfim, os párocos na análise cuidadosa e rigorosa dos depoimentos, saber quem eram os jovens, quem eram os participantes, enfim, naquelas alegadas aparições. Portanto, um exame bastante mais criterioso que, curiosamente, não foi usado em 1917. Portanto, nós temos aqui que só temos que concluir o seguinte: a lição de Fátima foi bem aproveitada pela própria Igreja Católica para, a partir daí, ter imenso cuidado e critério muito mais rigoroso na investigação de outras alegadas aparições. Portanto, no fundo, esta obra é o relato do desenvolvimento, como é que essas aparições foram geradas, que tipo de receptividade é que tiveram nas populações, mas, sobretudo, que tipo de resposta é que tiveram da parte das entidades eclesiásticas, do ponto de vista da Igreja Católica, do ponto de vista, enfim, da teologia, etc, etc. Portanto, é um aspecto crítico que decorre, enfim, e é atribuído a todo o século XX português, mas o livro não se fica por aí. Eu faço uma análise retrospectiva de todo o desenvolvimento das chamadas aparições marianas, daquilo que eu chamo o síndrome aparicional, desde a Idade Média até o século XIX, até o século XVIII, XIX. Portanto, é uma análise historiográfica bastante exaustiva, tendo por base documental fontes eclesiásticas do século XVIII, sobretudo uma obra monumental em 10 volumes, assinada pelo Frei Agostinho de Santa Maria, que foi publicado no início do século XVIII, e que condensa exatamente todo o conjunto de depoimentos, de tradições, de evidências, enfim, de referências a capelas, a instalações de devoções marianas em todo o país, desde a Idade Média até ao século XVIII. E eu consegui retirar desse manancial imenso de testemunhos, de tradições históricas locais, desde o Minho até ao Algarve, desde o norte ao sul de Portugal, cerca de 53 outros casos onde se refere o aparecimento de entidades físicas descritas e interpretadas como sendo Maria da Nazaré, ou seja, Nossa Senhora. Portanto, com diferentes detalhes, sempre mais ou menos assinaladas como sendo entidades extremamente luminosas, extremamente brilhantes, e que de um modo ou do outro faziam uma intervenção no local, fazendo curas, pedindo a construção de capelas. Sobretudo é essa sempre a nota dominante de todas estas aparições, é o pedido dessas senhoras luminosas para que naquele local da aparição seja edificado um templo, uma capela, onde as pessoas sejam convocadas para rezar em conjunto. Isto é extremamente interessante. E outro tipo de análise que eu acabei por concluir é o tipo de testemunhas. Quem são os interlocutores das chamadas senhoras de luz que aparecem em todas estas circunstâncias e em todos estes episódios? Ora bem, toda a gente já percebeu, a exemplo de Fátima, são crianças, são infantes,
desde os 7 anos até aos 12 anos, não é? Portanto, há aqui um extrato etário muito interessante, com supremacia do sexo feminino, portanto, das raparigas, não é? Mas onde, de facto, também não faltam os jovens rapazes. Mas o que é mais importante aqui é o corte etário das testemunhas dos chamados videntes das aparições, que oscila, grosso modo, entre os 6, 7 anos até aos 10, 12 anos. Ou seja, sobretudo no caso das raparigas, quando desponta a passagem para a puberdade, não é? E essas Portanto, crianças, elas têm uma religião em comum? Elas são todas católicas? todas elas são do universo católico, não há nenhuma referência que eu saiba em Portugal onde haja, digamos, outros jovens que não se confessem, que não estejam imbuídos do catolicismo, da doutrina da sua época, da sua terra, da sua zona. Portanto, há aqui uma compaginação cultural que é óbvia. Portanto, de outra maneira, era muito difícil um crente, digamos, islâmico ou budista ou de outra religião qualquer interpretar a entidade luminosa como sendo Nossa Senhora. Nunca o faria. Um crente enfim, do Islão iria, obviamente, interpretar uma aparição deste género como sendo, enfim, uma presença de um anjo de Maomé ou qualquer coisa do género, não é? Entendi. Portanto, era impossível que uma outra cultura lesse e interpretasse uma intervenção de uma cultura alheia, do ponto de vista religioso. Portanto, há aqui uma compatibilidade cultural que tem que ser entendida e é facilmente percebida por todos. Portanto, aqui não se trata de, enfim, de cingir estes fenómenos, digamos, ao universo do catolicismo, sobretudo o chamado catolicismo popular, que é aquele que, no fundo, as aparições marianas integram, é o catolicismo popular, porque também é preciso esta nota de rodapé para quem nos ouve. As aparições marianas não fazem artigo de fé, não são obrigadas, não fazem parte dos critérios de obrigação dos católicos. Ficam ao critério de cada um aceitar ou não, ou rejeitar os fenómenos das aparições marianas. Portanto, nenhum católico é obrigado a acreditar em Fátima, em Lourdes, ou o que quer que seja, ou nas aparições múltiplas que existem aí também das denominações aí no Brasil, não é? Por exemplo. Portanto, é uma matéria que não é matéria de fé, é uma matéria de escolha pessoal, de devoção pessoal, porque se trata, segundo é exatamente este o discurso da Igreja, as revelações privadas não fazem artigos de fé, são revelações privadas e, portanto, dependem, digamos, de uma espécie de negócio entre o crente e essa mesma devoção, não é? Portanto, isto é muito importante que se diga, não é? Agora, professor, o senhor é uma pessoa de Portugal, sabe a importância que tem esse tema, né, no seu país, Claro, e também, claro. caro para a Igreja Católica. Quando o senhor publica ou fala sobre esse tema, a polêmica é enorme, não é? É evidente. Bom, diria que no início, quando lançamos o nosso primeiro livro, em 1982, não é? Já lá vão uns tempinhos, como nós dizemos, de facto as reações, sobretudo do chamado clero intermédio, não obviamente a nível de bispos, não a nível, enfim, de seminaristas, mas o nível de párocos mais das áreas mais rurais, não propriamente das grandes cidades, foi um pouco, enfim, agressiva e desconfiada, não é? Interrogando-se o que é que esta gente agora está aqui a levantar de novo, a perturbar as nossas convicções, etc. De facto, houve alguns artigos menos simpáticos, sobretudo na imprensa regional, mas rapidamente as coisas evoluíram, porque também perceberam que, de facto, que a nossa investigação era uma investigação neutra, ao contrário de outros estudos de alguns outros historiadores em Portugal, nomeadamente, estou-me a lembrar de um autor dos anos 30, 40, Tomás da Fonseca, outro mais dos anos 60, 70, João Ilharco, portanto, autores que eram absolutamente anticatólicos, não é? E, portanto, e arrasavam completamente a problemática das aparições,
atribuindo exatamente a uma conspiração da própria Igreja Católica, de alguns padres católicos da zona de Fátima, introduzindo inclusive que a Senhora de Fátima era apenas uma dama da aristocracia de Lisboa, disfarçada de Senhora de Fátima. Portanto, aqui realmente a construção de teses que, do ponto de vista documental, do ponto de vista histórico, não fazem nenhum sentido, não é? Agora, o problema é esse, é que nós estamos muitas vezes habituados a jogar em dois mundos, o mundo do sim e o mundo do não. Aceita, não aceita, acredita, não acredita. Nesta matéria, isto é completamente inválido, é completamente desqualificado, porque não faz nenhum sentido numa matéria tão sensível, tão extraordinária, como, de facto, a tradição das aparições marianas, e por isso temos bons motivos para supor que, de facto, isto não é nenhuma, nem se trata de uma invenção dos jovens videntes em qualquer lugar, desde Fátima a Lourdes, passando por outros locais mais contemporâneos, nem se trata de facto de um fenómeno absolutamente irredutível em termos científicos. Portanto, nós estamos a tentar jogar nestes dois campos, perceber de facto a essência do problema e transportá-lo para os nossos dias, para os nossos tempos, para os nossos recursos científicos, que vão desde as ciências humanas e sociais às próprias ciências físicas, e tentar interpretar os testemunhos daqueles que estiveram nestes locais, e sobretudo a grande investigação que fizemos sobre Fátima, baseou-se em centenas de testemunhos diretos, em primeira mão, não foram terceiras mãos escritas nos jornais, nem reproduzidas à quinta vez, não é? Em termos de réplicas mal escritas e deturpadas. Não, nós selecionamos de toda a informação que reunimos, de depoimentos verbais iniciais, de textos escritos, mas sobretudo de fontes originais de pessoas que estiveram nos locais, estiveram sobretudo em Fátima. Dou-lhe o caso exemplar do famoso caso do 13 de outubro de 1917, quando as pessoas, enfim, ficaram espantadas perante aquilo que chamaram o milagre do sol, não é? Em que as pessoas acreditaram que o sol estava a precipitar sobre a multidão, cerca de 50 mil pessoas reunidas no espaço do que é hoje o santuário. Na altura era apenas um monte escavado, é uma cova, por isso é que era a cova da Iria, onde as pessoas estavam expectantes a olhar o céu. Portanto, as pessoas aí interpretaram como tendo sido o sol que desceu sobre a multidão. Obviamente nunca poderia ter sido o sol, porque inclusive nem sequer estávamos agora a falar aqui neste momento. Se tivesse sido o sol, não é? Ficava tudo arrasado e tudo queimado. Portanto, nós interpretamos de facto esse fenómeno do 13 de outubro com base em depoimentos, inclusive com grande detalhe, prestados não só por pessoas muito simples da zona, mas também pessoas de gabarito intelectual, desde astrónomos a advogados, a pessoas de competência, a própria fontes de clérigos, de sacerdotes que estavam presentes na altura. E é curioso que há um depoimento de 2 sacerdotes que nós citamos na nossa investigação, que a propósito da percepção que eles tiveram desses fenómenos da Cova da Iria, em determinada altura, e no caso concreto, na aparição de 13 de setembro de 1917, eles observaram e testemunharam claramente o aparecimento de um globo luminoso prateado. Isto já não tem a ver diretamente com a questão do milagre do sol, é outro episódio anterior, do mês anterior, de setembro, onde eles descrevem o aparecimento de um globo luminoso que eles interpretaram, veja este aspecto, interpretaram como sendo o aeroplano que transportava a Virgem Maria. Isto é muito curioso. E era sempre... A Virgem Maria precisava de um aeroplano para descer até à zona da Cova da Iria. Agora, professor, e era sempre no dia 13. Foi exatamente, 13 de setembro, entre maio e outubro, sempre ao dia 13, e sempre dentro da hora solar, do meio-dia solar. Portanto, temos aqui, obviamente, detalhes que nós hoje ainda não percebemos o porquê. Isso, digamos, estaria apenas nos desígnios de quem nos contactou, no caso concreto das alegadas senhoras de luz, não é? Mas o porquê de ser exatamente ao dia 13
e à mesma hora do meio-dia solar, é que são aspectos, enfim, que podem naturalmente sugerir muitas interpretações, mas como eu digo, nós, enquanto historiadores, quisemos basear nestes trabalhos, sobretudo nas evidências documentais, e deixamos de lado, obviamente, outras extrapolações do ponto de vista das crenças, da fé de cada um, que são de respeitar, não é? Obviamente, nós aí não temos nenhuma intervenção nem contra nem a favor. Nós o que verificamos em Fátima é que tínhamos um manancial de informação muito, muito original e que podia ser estudada de outra maneira, fora do universo da crença, fora do universo religioso. Portanto, sobretudo, é uma peça histórica, é uma peça que tem a ver com documentos históricos e que analisa e compara experiências humanas subjetivas que tiveram lugar pós-1917, fora do contexto religioso, e que hoje se podem encontrar numa dimensão laica, digamos, no universo civil, enfim, dos fenómenos que ocorrem quase todos os dias, como nós sabemos. Portanto, são comparações e correlações que são perfeitamente legítimas de fazer. Agora, cabe aos crentes ou aos descrentes aceitar ou não aceitar. Nós apresentamos as fontes, apresentamos as nossas sugestões, as nossas hipóteses. Nós não fazemos doutrina, nem dizemos às pessoas isto é assim ou isto não é assim. Nós apenas apontamos as pistas, as hipóteses, e depois cabe a cada um interpretar, integrar, recusar, selecionar estas sugestões que nós vimos dando. Professor, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco qual é a semelhança nessas aparições marianas. Geralmente eles deixam uma mensagem, elas deixam uma mensagem para rezar o terço, para ter paz no mundo. O senhor viu alguma coisa diferente dessas mensagens que todos nós conhecemos? Ora, em relação às mensagens, que são de facto um aspecto crucial para entendermos de facto a procedência, a fonte emissora, se quisermos, dessas aparições, há algumas divergências, embora haja uma tonalidade base, haja de facto um tom básico em todas elas, sobretudo se forem bem estudadas e identificadas, sempre dentro da matriz mariana. De facto, elas, como muito bem disse, essas entidades luminosas sugerem e pedem sempre a construção de um templo, a construção de uma capela, para as pessoas daquela localidade ou daquela região serem convocadas para orarem em conjunto. Portanto, tendo em conta de facto que as pessoas aceitam que a aparição que se deu ali é de facto uma aparição divina, que tem a ver com, digamos assim, a galeria das entidades e das, enfim, obrigações, digamos, da sua devoção e da construção da sua própria devoção. E, portanto, nada daquilo que é presente nessas aparições é estranho ao comum dos mortais ou ao comum dos fiéis que acede a essas, digamos, comunidades, que no fundo são reunidas por apelo dos próprios videntes. Os videntes é que são os elementos charneira, os elementos de ligação entre aquilo que a entidade solicita e depois o desenvolvimento da devoção no local, com a construção de uma capela mais ou menos sofisticada, mais ou menos modesta, não é? O caso concreto, obviamente, de Fátima atinge uma sumptuosidade arquitetónica, enfim, fora de vulgar, mas nem todas as aparições que existem, que são cultuadas hoje em Portugal e noutros países católicos, obviamente muitas delas são muito modestas, são pequenas capelas, não são grandes catedrais, não é? Portanto, nada disso, não é? Portanto, há aqui uma variabilidade muito grande do ponto de vista da receptividade da comunidade no local. E depois, em função, obviamente, isso é determinante, a aceitação, a bênção, se quisermos, das entidades religiosas. Ou, de facto, elas dão autorização para que o culto tenha lugar, digamos, uma perspectiva de culto local, digamos, como disse há bocadinho, não é a aceitação de um dogma, é apenas a aceitação que aquela comunidade
está receptiva a seguir, a prosseguir aquela devoção local, àquela entidade local, sobretudo quando a senhora dá sempre o nome ao local onde aparece, ou onde se manifesta, não é? Mas, como digo, digamos, é uma concessão de aceitação, mais ou menos tácita, mas, como digo, não é de modo algum, digamos, um cheque em branco, como nós costumamos dizer, para que todos os católicos sejam obrigados, e a partir dessa altura, a participar e a aceitar a história que ali foi, enfim, manifestada, de acordo com as declarações dos videntes, das testemunhas. Portanto, há aqui uma variabilidade de detalhe em muitas situações que se manifesta sobretudo no uso dos próprios adereços locais, ou seja, cada zona, cada local onde abriga, onde alberga a manifestação, a entidade joga muito com os pequenos elementos que ela parece conhecer muito bem, quer da vida dos videntes, quer da vida da localidade, quer dos costumes locais, aproveitando e apropriando-se de pequenos detalhes para poder fazer um pouco de intercâmbio, digamos assim, ok, eu dou-te esta benesse, eu faço-te este favor, e entretanto tu também enfim, canalizas as pessoas para aqui, para a capela, para a oração coletiva, eu quero que vocês façam isto assim, de 15 em 15 dias, eu prometo curar, enfim, se as pessoas fizerem, há aqui, digamos assim, uma espécie de, eu vou usar esta expressão entre aspas, de comércio, digamos assim, não é? Entre a entidade manifestante e o auditório que ela pretende envolver e cativar, não é? Digamos, há aqui uma oferta e um receber e um dar, que é uma espécie de intercâmbio. Eu dou-te isto, mas vocês trazem aquilo. E aquilo é, sobretudo, a oração coletiva das multidões. E aí é que, enfim, eu tentei neste livro, nas conclusões, se ler as conclusões com alguma atenção e alguma benevolência, porque são meras hipóteses de trabalho, eu não estou a tentar vender as minhas ideias. Eu estou a tentar sugerir pistas de entendimento inovadores para percebermos melhor de onde é que vêm estas entidades, de onde é que vem este tipo de comunicação, que universos é que estão aqui em presença. Porque, obviamente, parece-me óbvio, o mínimo que nós podemos dizer das aparições marianas é que estamos aqui em presença de um universo que pretende comunicar para um universo que pode receber, um emissor e um receptor, dentro de contextos de época, de circunstâncias, de credos, de vivências particulares e específicos dessa mesma época, que nunca se repete. Por isso, exatamente, quando estava a procurar entender, enfim, equacionar, será que estas mensagens são todas iguais, são formuladas sempre nos mesmos moldes? Ora, evidentemente que não. Digamos, cada época e cada circunstância tem os seus elementos fundamentais, digamos, para, no fundo, fornecer um certo nexo de entendimento para que os receptores atuem exatamente na medida do desejo do contactante. Portanto, não é? O seu vestuário, os seus adereços, as suas informações de circunstâncias da época, se estamos em guerra, se estamos em paz, se há um problema de uma epidemia, se estamos a atravessar um momento de crise, de fome, etc. Portanto, dá a ideia de facto que as entidades contactantes, vulgo senhoras de luz ou Virgens Marias, conforme quisermos aceitarmos, elas têm um entendimento muito atual e muito ativo das condições de cada aparição e de cada circunstância. Portanto, esse aspecto me parece realmente importante. Agora, a finalidade é sempre este intercâmbio, não é? E por isso é que me parece que a questão da oração coletiva das multidões é absolutamente essencial para compreendermos o que é que poderá estar aqui em causa, não é? Dá-nos a ideia que estas entidades luminosas, apresentadas como sendo as Virgens, as Senhoras da Nazaré, a Mãe de Jesus, etc., têm necessidade da nossa energia mental.
tem necessidade daquilo que, em função da oração coletiva, é produzida a nível cerebral. Portanto, esta é uma proposta extremamente herética da minha parte, não é? Mas, obviamente, não é inovadora e nem foi criada por mim a propósito deste livro. Foi em função de leituras de outros autores, de outros investigadores, inclusive de um grande investigador, ex-padre jesuíta, o Salvador Freixedo, um espanhol, que estudou muito bem o fenómeno das aparições marianas em Espanha e no universo latino-americano em geral, e ele próprio ficou convencido que essas entidades luminosas pretendem exatamente alimentar-se da nossa força mental quando estamos naquela pujança da oração coletiva, com milhares e milhares de pessoas a rezar aquelas orações, como sabemos e como toda a gente mais ou menos conhece, o que ocorre exatamente em Fátima. Não é? Sobretudo em maio, 13 de maio e em 13 de outubro. Portanto, esta é uma hipótese que me parece interessante do ponto de vista exploratório, não quer dizer que seja para as pessoas aceitarem ou, digamos, prosseguirem agora nessa via. Agora, parece-me que é uma via nova de entendimento sobre exatamente os objetivos e os propósitos, não é, dessas entidades luminosas quando elas se aproximam de nós. E há outro aspecto particular que me parece também relevante, do ponto de vista exatamente da consciência, do ponto de vista da força, digamos, mental da nossa consciência, quando estamos imersos no processo da oração, quando estamos a rezar, sobretudo a rezar com convicção. Não é apenas a repetição mecânica das palavras, mas quando estamos a rezar com convicção. Eu sublinho este aspecto importante. Quando foram as chamadas pré-aparições de Fátima, em 1915, quando apareceu um anjo entendido como anjo à Lúcia e aos seus primos, dando conta exatamente de que haveria uma espécie de pré-plano das aparições futuras de 1917, o que ocorre é que como é que se deu a aparição do anjo em Fátima, no chamado Loco do Cabeço, na Cova da Iria? Exatamente quando Lúcia e os seus primos estavam a rezar intensamente, como o faziam todas as vezes que iam com o seu rebanho pastar, não é? Que era essa, digamos, essa a função que eles tinham, os três primos, era, enfim, a chamada economia doméstica da época, do mundo rural português, era levar os rebanhos a pastar e, portanto, para além da sua obrigação de frequentar ou não a escola, de frequentar a catequese, isso era evidente e era obrigatório, era pelo menos conhecer a vida de Cristo, a vida da Virgem Maria, que aliás a mãe da Lúcia dava-lhe nota todas as noites antes dela dormir de passagens da vida da Virgem Maria. Repare-se como isto é importante e decisivo para a enculturação da jovem Lúcia. E, portanto, como estava a dizer, na altura da reza do terço por Lúcia e os seus primos, é que se começa a definir diante deles uma imagem do anjo. E cada vez mais ao longo da reza do terço, essa entidade luminosa se reforça em intensidade de luz. E, curiosamente, quando deixam de rezar, o anjo desaparece como que por magia. Portanto, há aqui um liga-desliga em função da prece, em função da intensidade da oração, que não é, aliás, exclusivo digamos, desse aspecto da doutrina católica e do aspecto específico das aparições marianas, porque também, como disse há bocadinho, no contexto da cultura islâmica, com referentes a Maomé, a anjos que supostamente seriam mensageiros dentro da religião islâmica, isso também ocorre. Eu consegui recuperar alguns testemunhos de pessoas, obviamente, devotas de Maomé, que no decurso das suas orações eram contemplados com a visita de mensageiros luminosos, quando acentuavam a sua reza de uma maneira muito intensa, digamos, ligada ao coração, à vivência e facto da crença, não é? E que deixavam de ver esse mensageiro, essa figura desvanecia-se quando terminava a oração. Portanto, digamos que há aqui um campo energético
um campo de energias que me parece muito interessante, isto no terreno das hipóteses, obviamente, inclusive eu não sou físico, sou historiador, mas, digamos, tomando referências de trabalhos que são conhecidos e são estudados ao nível da parapsicologia, não é? Ao nível dos estudos alterados da consciência, ao nível, sobretudo, da meditação fora de qualquer confissão religiosa, meditação, enfim, estatutos elevados de espiritualidade, pessoas que têm uma grande capacidade de atingir estados alterados de consciência, isso funciona, parece que funciona exatamente assim. O acesso a outros níveis de consciência e, digamos assim, o aparecimento de imagens, enfim, exteriores ou não à pessoa, que têm a ver exatamente com o facto de estarem ou não a rezar intensamente. Portanto, há aqui coordenadas do ponto de vista mental e das energias que são debitadas nesse momento da oração, que podem ter uma relação muito íntima com as aparições, com a maneira como essas entidades se manifestam ou não, ou, digamos, deixam de se manifestar. Portanto, este é um aspecto muito interessante que eu gostava de deixar aqui como simples hipótese de trabalho. Não é para afligir nenhum crente, não é para dinamitar nenhuma crença, mas é sobretudo para recordar que hoje, passados mais de 100 anos de Fátima, nós podemos encarar estes problemas e estes fenómenos de uma maneira completamente diferente, graças aos instrumentos e aos utensílios científicos e ao conhecimento que temos hoje e que não tínhamos em 1917. Toda a gente aceitará isso. Mas que isso, na verdade, não altera a fé de cada um. Né? Claro, veio, apareceu, são duas coisas que se completam. Completamente distintas, são completamente distintas. E as coisas também, elas se complementam, porque uma coisa é também, você pode ver a fé pela razão. Né? Claro, a outra coisa que eu queria te perguntar, professor, do ponto de vista de quem vê uma imagem, de quem recebe a Maria, de quem vê o anjo, enfim, também do ponto de vista da história de cada uma dessas pessoas, ela também tem uma interpretação diferente, ou ela conta a história da forma dela, da maneira como ela sabe, não é? Isso é evidente Isso é evidente porque, tendo em conta que há aqui um estereótipo que é comum, digamos assim, há um parâmetro que é comum, enfim, as pessoas, nestes casos, interpretam como sendo visitados por uma entidade celeste, dentro do quadro católico, associado e interpretado como sendo a Virgem Maria, como sendo os anjos, como sendo Jesus Cristo, etc, etc. Mas isso é uma constante ao longo de centenas de anos da história religiosa e do catolicismo, que é muito fácil de verificar, enfim, pelos manuais dos santos, dos agiológios, etc. Portanto, é uma constante. Portanto, não há nada de novo sob o sol, como se diz, não é? Agora, cada personalidade, cada vivência constrói pequenos detalhes particulares, digamos, na consequência da mensagem, nas ilações que ela pode retirar do contacto, não é? Do sucesso maior ou menor que essa mensagem pode ter, dessa aparição pode ter, porque nem todas as aparições têm o mesmo sucesso de Fátima, o mesmo sucesso de Lourdes ou La Salette, ou o que quer que seja dentro daquele quadro enfim, de 10 ou 12 casos que são aprovados, ou que foram aprovados até hoje, pela Igreja Católica, por Roma, não é? Portanto, há de facto aqui uma especificidade muito, muito particular que diz respeito à personalidade de cada um dos videntes, neste caso, da pessoa que protagoniza essa experiência, não é? Portanto, cada caso é um caso, como diria Ortega HC, é a pessoa e as suas circunstâncias, não é? Portanto, cada um faz a interpretação em função dos conhecimentos também particulares que tem, das próprias necessidades que tem, enfim, num sentido mais ou menos apologético que ela coloca nestas experiências, porque há pessoas que também comungam destas aparições, mas colocam-nos num sentido privado e secreto das suas vidas. Não tenha dúvidas absolutamente nenhumas. Não é? Nós temos aí, de certeza, centenas e milhares de situações similares às de Fátima, que não foram publicitadas, nem constituíram, nem deram aso a cultos locais da dimensão de Fátima, não é? Portanto, este aspecto privado, pessoal, é perfeitamente natural e digamos que muitas situações destas devem estar a ser, digamos, ainda hoje,
digamos, interpretadas e incorporadas no secretismo de cada um e da sua vida, não é? Certo. Professor, é uma delícia conversar com o senhor é uma pessoa que estuda há muito tempo, nossa, há mais de 40 anos, o mesmo tema, né? Eu gostaria de saber se o senhor quer dizer alguma coisa que eu não te perguntei sobre esse tema, as outras Fátimas. Olha, um outro aspecto que me esqueci de referir e salientar há pouco foi um outro aspecto da investigação que está neste livro, das outras Fátimas, e que tem a ver com o fundo ecológico das aparições. Ou seja, onde é que as aparições têm lugar? Eu fiz esse estudo exatamente com base nessa documentação do Frei Agostinho de Santa Maria, chamado Santuário Mariano, a tal obra monumental em 10 volumes, e a partir dessa leitura, dessa recolha dos documentos fornecidos pelo Frei Agostinho de Santa Maria, eu comecei a situar essas aparições, essas tais 53 novas aparições que não estavam, enfim, estudadas até hoje, no seu nicho ecológico, ou seja, no ambiente onde elas tiveram lugar, onde elas ocorreram. Elas não ocorrem nas cidades, não ocorrem dentro das nossas paredes, digamos, no meio urbano. Essencialmente, e do ponto de vista histórico desta recolha, elas ocorreram em sentido global no meio rural, no mais, digamos, desértico ambiente que nós podemos imaginar. E, sobretudo, nas altas montanhas, por exemplo. É curioso que os parâmetros da altitude que eu estudei para as aparições, situando exatamente no nosso mapa português, hoje é fácil saber em termos da geologia a que altitude é que está a determinada localidade, se aquela zona é suscetível de ter muitos nevoeiros, muita chuva, ou por outro lado é um ambiente seco, isento enfim, de perturbação, de umidade, possa prejudicar a visão e fazer confundir qualquer coisa que não é a Virgem Maria com outra coisa qualquer natural. Mas o facto é que os parâmetros daquilo que eu chamo o nicho ecológico das aparições das senhoras luminosas, têm todos lugares nesses ambientes, ou seja, um ambiente seco de média ou alta montanha, tudo acima dos 400 metros de altitude, com boa insolaridade, portanto, onde de facto há muitas horas de sol durante o ano, e sobretudo outro aspecto importante, a sua ligação a grandes rochedos de granito, a grandes massas graníticas, onde há um elemento fundamental, que é o quartzo, um mineral quartzo, que faz parte, como sabemos, da composição do granito, quartzo, feldspato e mica, como nós aprendemos ainda na escola, no liceu, não é? E depois as fontes, a água, os regatos e as árvores. As árvores aqui têm um papel absolutamente fundamental no quadro da manifestação ecológica das aparições marianas. Inclusive há um culto em França, que é uma Nossa Senhora do Sobreiro mesmo, que ela aparece uma imagem encaixada no tronco dos sobreiros, sobreiro que é da família da azinheira de Fátima, é a família, como sabemos, em termos de designação da Quercus, que é o carvalho. Portanto, carvalho, sobreiro, azinheira, dá-nos aqui o mesmo pano de fundo onde essas imagens são acolhidas, onde essas figuras são acolhidas. Portanto, a réplica a nível de cursos de água, grandes massas rochosas graníticas com quartzo e as árvores, sobretudo, da família de Quercus. Portanto, temos aqui estes cenários que são comuns praticamente em todas as aparições, sobretudo no universo português que eu estudei. Portanto, é um aspecto absolutamente inédito que eu transportei exatamente para este livro das outras Fátimas. Quem sabe é uma mensagem para todo mundo cuidar do meio ambiente, né, professor? Exatamente, penso que também tem um sentido ecológico se calhar de preservação e uma chamada de atenção de qualquer coisa fora do nosso universo tridimensional que está exatamente a chamar a atenção para a situação, infelizmente, cada vez mais degradada do nosso próprio meio ambiente. Quem sabe? Fica a proposta no ar. Professor, olha, eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo precioso de dispensar aqui ao canal Angeline, mas quero agradecer principalmente o seu estudo e pelo fato de compartilhar parte dele. E eu espero que o senhor venha para o Brasil,
faça aqui uma pesquisa e, quem sabe, faça um livro sobre as aparições marianas brasileiras. Tá certo? Eu penso que temos aí grandes historiadores e grandes investigadores que podem, obviamente, seguir esse caminho, e é um caminho que está em falta, e, portanto, seria muito importante haver, de facto, essa investigação histórica da tradição mariana também no Brasil, com as suas nuances, com as suas variantes culturais, subculturais, que todos nós conhecemos, mas que seria, de facto, digamos, um monumento importante para incorporar estes estudos mais a nível da cultura europeia e, sobretudo, portuguesa, não é? Eu fico naturalmente muito grato pelo seu convite, fica aqui o meu bem-aja pela iniciativa. Muito obrigada. Que dá um pouquinho, fazer a ponte também entre Portugal e o grande Brasil, não é? Enfim, nós somos bastante mais pequeninos que vocês, mas de facto estamos irmanados pelo mesmo oceano e pelas mesmas águas, não é? Cá estão as águas que fazem parte do imaginário mariano também, não é? E pelo ideal de um mundo melhor, né, professor? É verdade, é verdade. É verdade. Fico muito grato, um grande abraço para si e para toda a equipa também. Tá bom, muito obrigada. Olha, e eu vou dizer aqui para as pessoas que estão ou nos vendo pelo YouTube ou nos assistindo pelo Spotify, vamos deixar aqui no texto do vídeo um currículo do professor, onde você pode encontrar o livro do professor e também a maneira que o senhor pode se comunicar com o professor pelas redes sociais. E se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. E colabore, assim, para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho e pela sua atenção. Muito obrigada. Um abraço, muito obrigado. Um abraço. Obrigado.